Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações desta quarta-feira, dia 9 de junho de 2021. Vamos começar falando das eliminatórias, já que a seleção brasileira jogou ontem, né, e encerrou os dias de turbulência fora de campo causada pela decisão de realizar a Copa América no país. Com 100% de aproveitamento dentro de campo, venceu o Paraguai de forma contundente por 2-0 no estádio Defensores del Chaco, em Asunción, na capital paraguaia, e chegou aos 18 pontos nas eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar de 2022. Com a sexta vitória seguida nas eliminatórias, a seleção brasileira igualou a marca das eliminatórias da Copa de 70, venceu na época todas as 6 partidas que disputou e voltou a bater os paraguaios em Assunção em jogo válido pela fase prévia do Mundial depois de 35 anos, em 1985, havia ganho por 2-0, né? Depois foram 2 empates e 2 derrotas, né? Não vencia mais. 4 partidas pelas eliminatórias, né? Tite fez algumas mudanças na escalação em relação à partida com o Equador e também na maneira de o time jogar. Manteve os 2 volantes Casemiro e o Fred, mas abriu o Gabriel Jesus, que o técnico colocou no time no lugar do Gabriel. Ele colocou o Gabriel Jesus pela direita, né? Ele colocou o Gabriel Jesus no lugar do Gabriel Gabigol, né? E colocou o Richarlison pela esquerda e deu a Neymar e a Firmino a função de mesclar o posicionamento na área com com o recuo, né, para jogar atrás do atacante e construir as jogadas. O Paraguai, por sua vez, montou um esquema bastante defensivo, fechava-se às vezes com 5 zagueiros e 3 jogadores posicionados como volantes. O problema para os paraguaios é que Neymar, centralizado e com liberdade de movimentação por grande faixa do campo, organizava a seleção brasileira e ainda confundia o sistema de marcação. No primeiro ataque, o Brasil fez 1-0. Danilo tocou para Gabriel Jesus, que cruzou da direita. Richarlison não alcançou, mas a bola sobrou para Neymar na cara do goleiro marcar. Foi o 11º gol do Neymar em eliminatórias, 18 jogos, igualando-se a Romário, 8 partidas e Zico, 11 jogos. A vantagem construída em 3 minutos, né, do jogo deu a tranquilidade que o time precisava. Logo em seguida, Gabriel Jesus teve boa chance, mas foi travado. O Paraguai respondeu com uma bomba de fora da área de Alderete aos 7 minutos. O Ederson, que substituiu o Alisson, fez grande defesa, espalmando a bola para escanteio. Apesar de o Paraguai estar bem fechado, o Brasil continuava a encontrar espaços, principalmente a partir da movimentação de Neymar. Às vezes, ele recuava até o meio de campo para buscar jogo e, numa dessas situações, sofreu falta violenta de Gustavo Gomes. O palmeirense levou cartão amarelo. Outra boa opção era pelos lados do campo. A seleção controlava o jogo, pressionava o Paraguai em seu campo, mas corria riscos, né, nas bolas esticadas pelo time paraguaio. Dessa maneira, Rojas conseguiu uma boa jogada aos 23 minutos, avançou e serviu ao Almiron. Para alívio do Brasil, o chute desviou em Militão e a bola saiu para escanteio. Mas a seleção estava mais perto do gol, aos 33 minutos em cobrança de falta ensaiada. Neymar errou por pouco o gol do Antony Silva, né, que aliás jogou no 2 de maio aqui em Pedro Juan Caballero. Aos 46 minutos, Richarlison até marcou após ser lançado em velocidade e bater forte cruzado, mas o gol não foi validado porque o atacante estava em posição de impedimento. No segundo tempo, o Brasil de novo foi para cima do Paraguai, né, e o Lucas Paquetá entrou no lugar do Fred, que havia levado o cartão amarelo no primeiro tempo. Foi o segundo em 2 partidas e ele está suspenso da partida contra o Chile. Mas o gol mesmo só saiu nos acréscimos, né? O Paraguai chegou a dominar o jogo, né? Empurrou o Brasil para trás, né? E aí, aos 41 minutos, por exemplo, o Espínola conseguiu concluir de dentro da área livre, mas Ederson defendeu. Logo depois, Neymar de falta voltou a errar e por pouco, né? Por pouco, quase o Brasil chega aí ao segundo gol. Aos 48 minutos, o craque deu belo passe para o Paquetá, que só teve o trabalho de bater rasteiro, consciente, fora do alcance do goleiro, e estava garantida a 6ª vitória da seleção brasileira, né? E vamos ver aqui se a gente tem os resultados aqui das eliminatórias da rodada, né, da Sul-Americana, porque foi uma rodada boa, né? E a seleção brasileira continua firme aí na liderança do campeonato. A 8ª rodada teve o Equador perdendo para o Peru por 2-1, né, jogo lá em Quito, no estádio Rodrigo Paz Delgado. No estádio Olímpico Universitário Central da Venezuela, em Caracas, a Venezuela empatou em 0-0 com o Uruguai. A Colômbia ficou no 2-2 com a Argentina, depois de estar perdendo por 2-0. No início do segundo tempo fez 2-1 de pênalti e empatou
já nos acréscimos. O Brasil bateu o Paraguai por 2-0 do Defensores del Chaco e o Chile ficou no empate com a Bolívia em 1-1, né? Essa foi a rodada a oitava rodada, né, das eliminatórias sul-americanas. E a próxima rodada agora só em setembro, né? No mês de setembro nós teremos a próxima rodada das eliminatórias. O Brasil lidera as eliminatórias com 18 pontos, 6 vitórias, né, em 6 jogos. A Argentina é a segunda colocada com 12 pontos. O Equador é o terceiro com 9, o quarto é o Uruguai com 8, o quinto Colômbia com 8 e o Paraguai saiu da zona de classificação, aí, inclusive da repescagem, é o sexto colocado com 7 pontos. O Chile agora é o sétimo com 6 pontos, Bolívia é a oitava com 5 pontos, Venezuela é a nona com 4 pontos e o Peru na 10ª colocação na lanterna com 4 pontos, mas ganhou, né? Não estava bem a seleção peruana que acabou vencendo a primeira. E após a partida, né, do Brasil com o Paraguai, os jogadores e o técnico Tite deram entrevista. Mudaram o tom, né? Mudaram o tom, mudaram a conversa. O Tite disse que nunca pensou em abandonar a seleção, depois daquela presepada ideológica, né, que ele deu na entrevista antes dos jogos da seleção. Disse que não pretendia sair da seleção brasileira, mas a situação não pegou legal para o Tite. O Tite passa a balançar no cargo, sim, a partir de agora, né? Os jogadores também disseram que eram contra a Copa América, mas que agora vão disputar, né? Ou seja, sabe da punição que pode acontecer à CBF, à Confederação Brasileira de Futebol, aos clubes de futebol, não só a seleção brasileira, né? Então entraram naquela pilha do técnico Tite e agora tiveram que voltar atrás, porque o Tite não tem poder de veto a competição nenhuma, ele é apenas um funcionário da seleção brasileira, da Confederação Brasileira de Futebol, né? Ele não pode vetar a participação de seleção brasileira em competição oficial da Conmebol e da FIFA, nenhuma competição ele pode. Então ele não tem esse poder. Então viajou na maionese o técnico Tite e agora mudou o tom, disse que nunca pensou em abandonar a seleção brasileira depois do jogo contra o Paraguai, na vitória por 2-0, que deixou o Brasil na liderança. E os jogadores foram no mesmo tom. Dizem ser contrários à Copa América, mas nunca pensaram em abandonar a seleção, né? Melhor assim, panos quentes, porque senão, né, todo mundo seria demitido, a seleção seria convocada às pressas e teria que participar da competição da mesma forma, né? Quando se existe uma competição oficial da FIFA e da Conmebol, não pode haver recusa de nenhuma confederação. Copa do Brasil, ontem o São Paulo aplicou a maior goleada da história da Copa do Brasil, 9-1 sobre o 4 de julho do Piauí, né? Havia perdido por 3-2 com o time reserva lá no Piauí. Ontem chegou até a sair atrás do marcador, né? Tomou 1-0, mas depois sobrou, né? 9-1 se classificou. O Santos também ganhou do Cianorte por 1-0, se classificou às oitavas, já havia vencido fora de casa por 1-0, ontem jogou para o Gasto e fez 1-0. Hoje, 9 clubes vão garantir vagas nas oitavas de final. Nesta quarta-feira, o atual campeão Palmeiras está a um empate de seguir vivo na briga pelo bicampeonato, enquanto que o rival Corinthians tem uma situação delicada para se manter na briga. Todos os jogos seguem sendo realizados com portões fechados por conta da pandemia da Covid-19. E o Palmeiras saiu na frente do CRB ao vencer por 1-0, agora terá vantagem de empate em São Paulo às 18 horas. Se o CRB vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis, uma vez que não há gol qualificado no torneio. O rival Corinthians, por sua vez, precisará de um milagre após ter perdido por 2-0 para o Atlético Goianiense em casa. Os alvinegros só avançam em caso de vitória por 3 ou mais gols de diferença em Goiânia às 20h30. Se vencerem por 2 gols de diferença, a vaga será disputada nos pênaltis. O mesmo vale para o Fluminense, que venceu o Red Bull Bragantino no Maracanã. Após os 2-0, o Flu visitará os paulistas em Bragança Paulista às 20h30. Já o Vasco e o Cruzeiro venceram pelo placar mínimo Boa Vista e Juazeirense. Os cariocas e os mineiros terão a vantagem do empate. O Vasco jogará em casa às 16h30 e o Cruzeiro estará em Juazeiro, interior da Bahia, às 18 horas. Em Natal, às 15h30, né, a Chapecoense chega com vantagem maior do que o empate. Ao vencer o ABC por 3-1, o clube catarinense se permitiu perder por até um gol de diferença para avançar. Os potiguares, por outro lado, precisam vencer por 3 ou mais gols de diferença. Se o ABC fizer 2 de vantagem, a decisão será nos pênaltis. Em Salvador, às 18 horas, o Bahia jogará pelo empate diante do Vila Nova, depois de ter ganhado em Goiânia por 1-0. Se o Vila Nova vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Agora, se ganhar por 2 ou mais, vai pegar a vaga direta aí nas oitavas, né? As situações do Atlético
Paranaense e do América Mineiro são iguais, né? Paranaense e Mineiros precisam vencer para avançar. O Atlético ficou no 1-1 com o Avaí e agora jogará em Curitiba às 18 horas. O América, por sua vez, não saiu do 0-0 contra o Criciúma, que será mandante às 20h30 de hoje. A quinta-feira ainda contará com Grêmio e Atlético Mineiro e Internacional em campo, né? Curitiba e Flamengo também, né? Vão fazer o jogo de ida às 18 horas em Curitiba. O jogo foi adiado por conta das convocações sofridas pelo Flamengo para as seleções principal e a Olímpica. A volta será no dia 16. Então ontem nós tivemos Santos e Cianorte vencendo o Santos por 1-0. O São Paulo venceu o 4 de julho do Piauí por 9-1. E hoje e amanhã tem a sequência a Copa do Brasil. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.